Pessoal, eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? É, Compartilhar primeiro aqui o vídeo falando aqui sobre a diretriz aqui do cenário digital, tá? Aí depois desse vídeo nós voltamos à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, antes da gente iniciar a web aula, a gravação da web aula ao vivo de hoje, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Falar, pessoal, eu pedi para a monitora aqui, tanto aqui da turma de Niquelândia, tá? A 926080 e a turma aqui do IB, a 927982, tá bom? Do Ítalo Bolonha. Então, pessoal, esse curso aqui de IA é um curso gratuito, tá? E basicamente esse curso é para te explicar o que é a inteligência artificial, como que ela vai te servir na atualidade, porque tem duas áreas que estão usando demais. A primeira é a que é mais incentivada, que é a área da computação. O profissional, o engenheiro de software aí, o programador, tá? Tanto o que faz a programação do software quanto do hardware, tá? As empresas, na verdade, elas incentivam, elas têm os pacotes lá, o Plus, tem até aquele o Devin, né? O Devin, se eu não me engano, acho que o Devin eu acho que é da OpenAI. Não, não, acho que é da Gemini. Aí tem uma IA que ela é específica aí, que é o Devin, tá? Que aí ele auxilia os profissionais na hora de programar, na hora de fazer correções de bug, né? Então, assim, é uma realidade e a indústria incentiva. Agora, a outra área é na área do ensino. Tanto o professor está utilizando bastante, né? Eu sou exemplo disso, como também o aluno utiliza bastante. E ambos, e não é aquela ideia, né? Aquela ideia do início lá, quando saiu a OpenAI, né? De que só o professor podia usar e o aluno não. Porque se o aluno usar, ele vai abrir o prompt, pegar a atividade, jogar naquele prompt ali e aí pedir para a IA resolver e ele não vai nem ler, né? Não vai dar nenhuma, ele não vai saber nem qualquer pergunta, não vai nem ler e aí, ou seja, não sabe o que que é a pergunta, não sabe se a IA realmente acertou aí, se ela, né, o pessoal fala alucinar, né?
Então não é só você falar, responde isso aqui para mim, tá? Responder, ela vai responder, mas aí você pode ser mais específico também, tá? Então, a IA, assim como foi a internet, como foi o telefone fixo no início aí, é uma ferramenta e ela pode ser usada tanto, né, para o bem quanto para o mal. Para o bem, a te ajudando a otimizar o processo de ensino. Já, né, para o mal, você simplesmente jogando ela no prompt, resolvendo para você e você nem lendo, ou seja, na verdade, não é você que está passando, que está fazendo as atividades no curso. Na verdade, é a IA que está fazendo para você. E às vezes ela ainda está errando, porque você está simplesmente só pedindo para ela resolver e você não está contextualizando, tá bom? Então, é uma oportunidade, tá? Eu já fiz esse curso aqui, né, para os docentes aí, principalmente os docentes os mais antigos aí, né? Eu me incluo no intermediário. Os mais antigos aí, tem professores que simplesmente eles são analógicos, né? Não utiliza computador aí, dependendo da área aí. E esse curso ele foi projetado tanto para o professor como também para você, né, futuro profissional aí de eletrotécnica, tá? Para você saber realmente o que que é essa inteligência artificial que tanto falam, às vezes você nem está utilizando, pode ser também é uma possibilidade, saber o que que é e como que ela pode te ajudar, tá bom? No seu curso aí, fazendo resumos, por exemplo, né? Verificando também se o que você fez dentro do contexto ali ele está correto, qual que é a sua porcentagem de acerto e por aí vai. Você pode utilizar, né? Ambos podem se beneficiar, o professor e o aluno, né? Com o domínio, né? De ambos aí das tecnologias de inteligência artificial. E aí você vai entrar nesse link aqui, tá, pessoal? Vocês entram nesse link aqui, ó, nessa caixinha azul aqui, e aqui você vai ter, né, o site aqui do Senai Goiás, já falando sobre o objetivo, o programa, que é 100% online, 40 horas, né, o pré-requisito e as unidades, tá? E aí tem todas as unidades, inclusive de Niquelândia aqui também, ó, vocês podem se inscrever aqui. Essas unidades aqui, elas estão ofertando esse curso. Você pode fazer a partir de qualquer uma delas aí. Eu fiz até foi do Ítalo Bologna, da unidade, né, a unidade mais próxima daqui. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para a nossa atividade. Como nós tivemos lá semana passada o curso lá do professor José Mota, né? E, e nós tivemos também, né, o feriado, né? Eu já deixei gravado a aula. Inclusive, eu pedi, né, para Vitória do IB, que é a monitora aí do IB, e a Lira, que é a monitora de Niquelândia aqui, já deixar o selo pronto aqui, né? Porque assim, qual que é o maior problema da disciplina que é ministrada na sexta-feira aí, né? É, é a postagem dela. Então eu já pedi para ela deixar tudo pronto aqui, né? A postagem aqui, só na hora que eu finalizar essa aula aqui, eu já vou fazer a renderização, postagem na plataforma e já vai ficar disponível para vocês, beleza? Então, e a aula que eu deixei disponível para vocês gravada, né? Para vocês poderem participar lá do curso lá do professor José Mota lá, né? Que foi um workshop e foi apenas uma palestra, né? Foi muito bom, tá? É, eu deixei gravado aqui a análise completa da parte um da atividade um, né?
que foi sobre a primeira OS aqui, que era sobre o alarme que estava tocando lá do relé de proteção do transformador da subestação. Agora, a parte 2 é nós fazermos a análise da outra ordem de serviço, tá? Deixa eu ir lá na situação, pegar os arquivos aqui, tá? Da atividade 2. Então, nos arquivos aí da atividade 2, né, lá da aula que está gravada aqui, né, você tem as plantas baixas aqui em PDF e você tem as duas solicitações de serviços, né, de manutenção e a gente vai fazer a análise da segunda, tá? Isso, se não me falha a memória, é da bomba de recálculo. Eu vou baixar logo tudo, baixar tudo aqui, que aí vai ficar mais fácil. Então é a SSM2, né? A de final 2 aqui, ó, que é a outra ordem de serviço. É lá da lavanderia, tá? Ah, eu, como eu deixei a aula gravada, eu não tinha feito aquela nossa pasta, que é a pasta de atividades, né? Na aula gravada eu fiz, né? Porque é uma aula já que eu utilizei outra sala virtual. Agora, essa daqui, deixa eu passar ela para a pasta de atividades, agora sim. Vamos pegar a segunda solicitação de serviço, né? Abrir ela novamente aqui. A SAP, vamos ter que baixar, né? E aqui, aí lá na aula gravada, pessoal, eu lembro que a folha da atividade 2 vocês podem utilizar ela para as duas partes do exercício, tanto para o serviço de manutenção o 1, que é o do transformador, que está da aula passada gravada aí, e da de hoje aqui, né? Então vocês vão fazer a cópia delas para vocês fazerem as duas, tá? Então vamos pôr os dois aqui em perspectiva aqui. Então, ó, agora, depois você tinha feito lá da primeira aula, a primeira aula da UC, que foi para vocês elaborarem o memorial descritivo da, é, da unidade consumidora aí da sua residência, né? Aí na aula gravada foi da subestação, tá? Inclusive tem a planta baixa aqui em PDF.
que foi essa daqui, ó, essa que eu fiz a análise da aula gravada. Agora, o da lavanderia, se não me falha a memória, deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui também é da subestação. Ah, esse aqui é o da lavanderia. Ó, da lavanderia tem, né, uma folha de projeto normal, né, que tem o carimbo, né, falando que é o Hotel Eco Resort, a simbologia, né, os disjuntores, o desenho do relé, do contato lá do relé, né, o 95, 96, tá? O motor e por aí vai. E a SSM, que é a solicitação de serviço de manutenção, lembrando que essa SSM ela vai evoluir para uma OS, né? Então, é nesse sentido que você foi contratado. Aí lembra lá da a parte um aí da atividade 2 que vocês fizeram um treinamento. Aí lembra que vocês têm que trabalhar por 15 dias direto no Hotel Eco Resort e depois ficam 15 dias de folga, né? É, e aí, quando vocês chegam lá na sala de manutenção, né, liga o computador e aí tem essa solicitação de serviço aqui, a número, né, 2017 0102 aqui, ó. Aí tem a data, ou seja, isso aqui é uma solicitação de serviço de manutenção que realmente é aplicada numa empresa, tá? Pode ser que na empresa que você trabalha ou na que você vai trabalhar não seja nesse formato aqui, né, nesse design, com essas mesmas células aqui, mas geralmente é nesse formato aqui, tá bom? Então, o setor é a lavanderia, quem solicitou aqui é o seu Wilson, tá? Aí que tem o ramal, né? O ramal do aparelho lá de comunicação do telefone deles, o e-mail. Então, ó, o que que o seu Wilson relatou aqui nessa solicitação? O setor de lavanderia informa que está sem água no reservatório superior, né? Pois um dos funcionários tentou acionar a bomba d'água para retirar ela, né? Para retirar do reservatório inferior, que funciona apenas com acionamento manual. Então, ele está com um manual, o reservatório inferior. ahn, do painel de comando, né? E o mesmo não funciona. Então, além de estar com o manual, não está funcionando. Então, você pode fazer várias verificações aqui, ó. Necessita com urgência solucionar esse problema para que o setor volte a operar normalmente e também que seja implementado no painel de comando de bomba, né? O acionamento automático. Então, ele tem só manual, não tem automático, e esse manual tá dando BO, ou seja, não está funcionando. Então, são dois serviços, né? Fazer ele voltar a funcionar, depois que você verificar o porquê que ele não está funcionando, você vai fazer a automatização. Então, é um tipo de manutenção corretiva, né? E nesse caso, o equipamento está parado. Lembra que o relé térmico ele acionou o alarme, mas não desarmou o transformador, né? Ele ainda está funcionando, ou seja, ele ainda estava operando e é imediata, né? Então, você tem que tomar a frente aqui desse serviço, né? E a folha de atividade é a mesma da parte um da aula passada aqui, tá? Que é esse formulário aqui, ó. Você vai preencher ele. Inclusive, tem empresa que, por exemplo, o meu primo, ele é engenheiro de Minas e trabalha numa mineradora ali no Pará. E aí os relatórios, eles são, a folha é desse jeito aqui, ó.
com as pautas, né? Toda pautada. E aí, literalmente, ele tem que escrever que ele foi lá no terreno, por exemplo, ele anda até com um GPS, né? Nas coordenadas X, Y, tal, para fazer a prospecção do furo tal, né? E utilizando uma broca fulana de tal e por aí vai. Ele tem que especificar tudo escrevendo ali à mão. Inclusive, aí quando ele veio aqui em Goiânia, ele teve que fazer um serviço daqui, né? E ele pediu, ele falou, primo, por favor, imprime, se tem como você imprimir esse formulário aqui, é porque eu vou ter que escrever aqui um relatório. Ele literalmente, ele fez tudo à mão ali, eu imprimi para ele com as pautas e depois eu escaneei e enviei para ele enviar, né, lá para a empresa, né, que ele trabalha, lá para, acho que é Exer, é de essa empresa aqui, Exer. Deixa eu ver se é essa mesmo. Eu acho, não, não é essa empresa não, mas o nome é parecido. Ela fica lá no Pará, mas eles fazem extração mineral também. É porque eu não, eu sei que é porque tem uma empresa de automação que chama Exen, acho que é Exer, mas é com dois X aí eu tô confundindo. Beleza. Aí, pessoal, para a gente otimizar aqui, eu já fiz a análise. Aí tá vendo? Ó, eu fiz aqui eu peguei a mesma folha aqui, eu só especifiquei para ficar mais fácil aqui na nossa aula, tá? Então, pessoal, eu só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse formulário aqui, ele é relativamente né, um pouco complexo aqui, né? Então, ó, tem o número da OS, tá vendo que a solicitação de serviço de manutenção, né, a SSM, nesse caso ela virou uma ordem de serviço, né? Porque aí quem requisitou o Wilson Nunes, né? Aí no caso, eu esqueci o nome do funcionário lá, deixa eu ver. É o Henrique, isso. Você é a referência, ou seja, você é o paradigma aí do Henrique. É como se você fosse o Henrique. Então, você, Henrique, vai fazer essa solicitação de serviço virar uma OS aqui, ó. Então, o número da OS, agora, né? Que a referência foi a SSM aqui, ó. Aí, nome do requisitante, que foi o seu Wilson, que está aqui na folha de solicitação, né? O setor é lavanderia, qual o equipamento, né? Ou tag, né?
e local será realizada a manutenção, né? A bomba d'água do reservatório de nível mínimo inferior e painel de comando. O equipamento está parado? Sim. Aí descreva de forma sucinta o que deve ser executado, né? Verificar a chave de nível mínimo do reservatório inferior, a bomba d'água e o painel de comando. Após solucionar o problema, né? Ó, eu matando o português aqui, eu resolvendo, né? Resolvendo o problema e matando o português. Implementando o automatismo do acionamento da bomba d'água. Professor tem que escrever assim, que nem o senhor, igualzinho, né? Do mesmo jeitinho, não, pessoal, isso aqui é só uma referência, tá? Então, como que você vai fazer essa verificação, por exemplo, a bomba ela não está funcionando. Então ela está com um problema, ou um problema de potência aqui, né? Ou seja, o condutor aqui, ele pode estar interrompido, tá? É, as proteções, ou seja, os fusíveis aqui, ó, os fusíveis eles podem estar queimados, né? Ou seja, você pode trocar o fusível aqui. Então você vai verificar tudo. Você vai verificar a parte de potência e a parte de comando. E não sei se vocês perceberam aqui, ó, embaixo, você tem os bornes aqui, ó, aonde você conecta, ó, por exemplo, aqui, ó. O Borne 11 e o Borne 12 aqui, ó, você vai verificar a chave aqui, ó, do reservatório aqui, ó, de nível, alimentação elétrica. Então, e essa bomba aqui, ó, não sei se vocês perceberam, ela é uma bomba é uma partida direta aqui, tá? Ou seja, ela, se for a tensão, né, e no caso, ó, no caso ela é uma, ó, tá falando aqui, ó, 220, tá falando aqui trifásico 220, tá, pessoal? Essa nomenclatura aqui, ela não tá adequada não, viu? Devo dizer aqui que há um problema no reino da Dinamarca aqui, ó. Não é trifásico 220, tá? Ou é trifásico 380. Ah, entendi. Não, 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 tá errado mesmo. Ou você coloca a nomenclatura, aquela que eu ensinei para vocês, ó, 127 barra 220, que eu acredito que é o caso dessa instalação aqui, ou você coloca 220 barra 380. O 127 barra 220 volts aqui, né? Quer dizer que a tensão menor é a tensão monofásica, a tensão maior é a tensão de linha. Geralmente você põe a tensão de linha, não a tensão, né, trifásica propriamente dito, porque a tensão trifásica, lembrando aí, né, você pega a tensão de linha e multiplica ela por raiz de 3, aí sim você vai ter a trifásica, que no caso é 380, tá? Mas aqui eu, né, se você for ver por associação aqui, ó, se aparece sempre a tensão mono e a de linha, né? Então aqui apareceu a de linha, então a trifásica é 380, né? Que 220 vezes raiz de 3, né? 380. Agora, se for monofásico 220, o trifásico é 660. Porém, o que aparece é a tensão de linha aqui, que é o, né? Que no caso que é o 380. Mas enfim, você tem que olhar todas as conexões aqui, ó. Por isso que eu falei aqui, ó, por exemplo, no item 3, ó, verificar se tem tensão no painel de comando da bomba aqui, ó. Aí nos terminais de saída da bomba, ó, terminal um,
terminal um e 2 e 3, tá? Terminal um aqui, ó, olhando na planta baixa aqui, ó. Está vendo que aqui, ó, ó, tem o 8, ó, o um, ele tá falando aqui do Borne aqui, que é a alimentação do motor. Então, o terminal um, 2 e 3 é a alimentação direta aqui, ó, da partida direta desse motor, ó. Inclusive, ele é de 2 CV, né? E ele realmente, ó, para esse nível de tensão aqui, ó, que é o que o motor funciona aqui, ó, monofásico 127, tensão de linha 220. Esse motor aqui, ó, e mesmo se fosse esse daqui de baixo aqui, ó, 220/380, lembrando que para 220/380 é até 3, abaixo de 7,5 CV, ou seja, 5 CV que você pode dar partida direta. Agora, para 127/220 é até 100, ou 100 não, é até abaixo de 5 CV, é o de 4 CV, ou seja, abaixo de 5 CV. Esse é abaixo de 5 CV e para o nosso trifásico aqui, Equatorial Goiás, é abaixo de 7 CV, começando com de 5, tá? Então, você vai acessar os bornes aqui, ó, tá vendo? Ó, o borne um, 2 e 3 do painel aqui, ó, para verificar a alimentação, né? O que foi o item 3, ó, verificar se tem água no reservatório inferior, ó, se não tiver água, como é que você vai testar o recalque da bomba aí, né? Pegar o diagrama funcional, né, para você entender como é que ele funciona, verificar se o relé foi atuado, como tem água, né, no reservatório, né, verificar se o painel de comando e a chave de nível está fechando o contato para fazer a alimentação do contator um, né, do C1. É, aqui, ó, no caso aqui o C1 não está como contator, não, é o contato auxiliar, tá? É o contato auxiliar aqui lembra que a partida direta você faz o selo aqui, né? Se não tiver o selo, você não tem a ligação. Pessoal, aguarda só um instantinho aqui, já que a gente volta aqui e nós finalizamos aqui a nossa web aula, tá? Rapidão, galera. Um minuto, galera. Só ver se deu certo aqui a verificação. Não, ainda não. Só dar uma olhada aqui. Rapidão, galera, que o sistema aqui, essa hora aqui, como tem muitos professores aqui ministrando aula, o sistema aqui ele fica dando, dando pausa aqui, tá? Ó, agora deu certo aqui. Obrigado, tá, pessoal, pela paciência aí. Vamos finalizar aqui, rematar a aula aqui. Então, você vai vir jampeando aqui, ó, nos bornes, tá vendo aqui, ó?
Por isso que eu fui citando cada borne aqui, ó, cada verificação, ó, por exemplo, se a tensão entre os bornes 5 e 7 aqui, ó, vem desde a alimentação do comando aqui até a parte de liga e desliga do painel aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o 5, ó. Você vem com 5 e 7 aqui, ó, para ver se tá passando energia aqui no botão, né, por exemplo, esse aqui é o de desligar para ver se realmente se ele é normalmente fechado, ele na hora que você liga aqui, né, por exemplo, na hora que você liga, ele faz o selo. A energia continua passando, né, na hora que você tira o dedo do contato aqui, ela continua passando pelo selo e aí quem mantém é o botão de desligar, que ele é normalmente fechado. Então você tem que vir aqui, ó, entre os 5 e o 7, né? Você faz a simulação, né? Ligou ele, aí obviamente ele não está funcionando, né? O que estava lá na solicitação de serviço de manutenção, né? Aí você olha aqui, ó. Se entre os 5 e o 7 aqui, ó, ele não está energizado, né? Não está passando energia, né? Então, o que que aconteceu aqui com esse botão de desligar aqui? Pode ser que como ele está ligado aqui ele deveria, né, estar ligado. Por exemplo, vamos fazer de conta aqui que foi é uma má prática de instalação aqui. O que que aconteceu? O cidadão, o anterior, em vez dele ligar, você sabe que ele tem os bornes, o normal aberto e o normal fechado aqui. E para desligar, ele tem que ligar no normal fechado. Aí pode ser que ele esteja ligado no NA, né? No normal aberto. Aí se ele está no normal aberto, ele vai estar habilitado como se fosse o botão de ligar, né? Que o botão de ligar ele fica aberto toda vez, né? Toda vida, e ele só fecha na hora que você faz o acionamento aqui do motor. Aí é por isso, eu tô falando nesse caso aqui, né? Por isso que não tem continuidade elétrica aqui, ó. Você pode ficar ligando aqui no painel, mas como esse daqui ele está instalado de forma errada, nunca ele vai ser acionado. Aí por isso que você tem que vir nesses boards aqui e fazer os testes aqui, né? Aí vem no 5 e 7, 5 e 8 aqui, ó, por exemplo, para ver se o contato auxiliar tá ok, para ver se a botoeira tá ok aqui, se ela não tiver, será que ela tá ligado de maneira correta? Dificilmente ela vai estar errada porque para ligar, né, você tem que deixar ela no normal aberto. Se você tivesse deixado ela no normal fechado, ela já estaria ligada, né, é, partindo do pressuposto que o botão de desligar, que é normal fechado, tivesse instalado de forma correta aqui, né? Então, você vai fazendo essa verificação, ó, vai jampeando aqui, ó, provavelmente o problema no sensor, o sensor de nível aqui, né? Você vai verificar se o sensor de nível está com defeito, vai verificar a bobina de potência aqui, ó, se ela está com defeito também. Você vai fazendo esses jumps aí, né? Lembrar que quando você fizer o jump, utilizar um jump com a bitola, né, adequada do circuito. Aí imagina um circuito que funciona com uma bitola aí de 10 milímetros e aí você usar um jump com fio de 1,5, por exemplo. Vai dar errado. Vai dar errado, com certeza. Na hora que você colocar o jump ali com a bitola menor, né? Se tiver em contato, ele vai dar pipoco ali na hora. Beleza, fez todo o processo de verificação aqui, ó, fazer, né, terminar o formulário aqui, ó, a manutenção foi uma corretiva não planejada, né? Os materiais necessários, né, a chave de nível, né, que partindo do pressuposto que é ela que está com defeito aqui, né? E os botões aqui, os contatos auxiliares, né, a parte estejam ok, né?
uma chave de três posições. Por que o de três posições? Geralmente a gente utiliza de três posições quando a gente requer uma automatização. Aí, três posições, por exemplo, você deixa o desligado é para você fazer manutenção, tá? Na posição automática, aí o sensor de nível ele vai funcionar quando o reservatório estiver vazio, ou seja, ele vai fechar o circuito para ele fazer a bomba, encher o reservatório até na hora que ele estiver cheio e ele vai fazer com que ele pare, né, com que ele desligue o motor, né? E no manual é para você ligar, por exemplo, às vezes você precisa fazer um teste na bomba e tá tudo cheio lá, você liga no manual e aí mesmo o reservatório cheio, ele vai fazer o recalque ali da bomba, né? Lembrando que o reservatório tem o ladrão, né? O que é basicamente um acesso aqui, ó, da tubulação, né? Se o reservatório tem uma falha aqui, né, para ele não extravasar, né, pelo reservatório e às vezes cair lá no forro, né, às vezes dá um problema maior, ele vai e em vez de extravasar, ele corre pelo ladrão aqui, ó, e começa a escorrer aqui. Inclusive, tem alguns de algumas empresas aí, hotéis aí que eu já participei da manutenção. Eles colocam ele para escoar para o reservatório inferior, por exemplo, né? Aí geralmente em um prédio, né? Ou no caso do exemplo aí do exercício, esse resort aqui, né? Ele tem reservatório inferior, tem o reservatório superior aí, né? E tem também, aí lembrando que tem o reservatório para o sistema lá de hidrante, né? Os instrumentos de teste, né? O multímetro para fazer, por exemplo, ali o teste de continuidade, né? Na parte de comando. Aí, dependendo se você precisar testar aqui, fazer a ligação direta, igual eu falei, né? Utilizar um pedaço aí de condutor com a bitola equivalente à bitola do circuito lá de comando ou do circuito de potência, né? Uma chave Phillips, fita isolante, o cadeado para você impedir a reenergização, né? Para você fazer o tagueamento ali. Inclusive, tem alguns cadeados de tagueamento que eles vêm com o espaço para você pôr a tag ali, né? Fulano de tal está trabalhando aqui, por exemplo, ali na Ambev, né? Fulano de tal está trabalhando nesse equipamento, favor, não. Já vinha a tag já pronta, você só deixava a tag do nome lá, você só mudava o nome, né? Que era o profissional que estava dando a manutenção ali. Os EPIs necessários, né? O capacete de segurança, o óculos, né? A luva isolante para baixa tensão, o cinto tipo paraquedista, né? O trava-quedas, o talabarte de posição, talabarte em Y, dependendo se for subir lá no reservatório, e aí ele tem escada marinheiro, né? Então, um talabarte tipo Y é fundamental ali. Talabarte de posição para você ficar ali né, numa posição em que você possa ficar com as mãos livres, né, para você fazer a manutenção. O fardamento aqui com o tratamento anti-chama, né, por isso que fala o fardamento RF, né, e o calçado para eletricista, tá? Ele que tem um tratamento químico ali, né, o anti-chama, e aí, dependendo, né, dependendo aí da situação, se for linha viva, por exemplo, ele, é, ele ainda tem um tratamento para ele fazer o mesmo, a mesma função da gaiola de Faraday. Eles colocam, acho que é nitreto, é nitrato de prata,
de prata, né? Um banho lá na roupa. Tem roupas que, inclusive, eu já vi do exército, em que eles têm uma trama metálica junto com a trama é, sintética lá do fardamento. E, inclusive também com tratamento químico, né, para otimizar o efeito lá da gaiola de Faraday, né, que é deixando o campo eletromagnético do lado de fora, né, e a parte interna, que no caso é você que está dentro do fardamento, né, protegendo os seus órgãos internos aí dos efeitos, né, da eletrocução aí. Ah, os profissionais, né, o setor de manutenção que é você aí, né? Você é o paradigma do Henrique, né? Você está representando o Henrique e o operador lá da lavanderia que pediu esse serviço, né? Fez essa solicitação, que é o senhor Wilson aí. Quais os riscos, né? Risco de choque elétrico durante o teste, né? Tanto na parte de comando como na parte de potência, né? Na parte, né, instalação da bomba, né? Risco de queda em altura, né? Principalmente se for aquele reservatório tipo taça, né? E aí no final do relatório você coloca aqui a autorização, que foi do seu Nunes, a data aqui do documento, né? Esse documento aqui, a nomenclatura dele aqui da SS, tá vendo? Ó, data do evento, ó, 16/8/2017 aqui, ó. Aí, serviço executado por Henrique, né? Você é o paradigma do Henrique. E serviço recebido por seu Wilson Nunes, tá bom? Aí você vai juntar esse documento junto com o documento lá da OS da primeira parte, né, que você fez o serviço de manutenção lá na subestação, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa eu ter extrapolado um pouco o horário aí, tá? Mas aí a gente já finalizou essa análise e na próxima aula vamos analisar o plano lá de manutenção, né? Inclusive tem um plano de manutenção muito parecido com o pessoal. Até estava comentando com um professor aqui, né? Pessoal lá da refrigeração, que é o PMOC, né? E esse plano de manutenção também tem né, um plano análogo aqui na área da elétrica, né? Na da eletrotécnica e da engenharia elétrica e a gente vai fazer a análise dele. Inclusive, eu já pedi para a Lira e para a Vitória deixarem o material extra aqui, ó. Já está lá na aba videoaula, que eu baixei lá do site da ANEEL aqui, ó. O PMM, né, que é o Plano Mínimo de Manutenção, tá? Na verdade, é um documento em que você vai pegar as diretrizes desse documento e montar o, o plano mínimo de manutenção, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.